Kominski é consultor e palestrante sobre igrejas em células, reconhecido internacionalmente, tendo escrito livros que se tornaram best-sellers sobre o tema. Kominski plantou uma igreja em células no sul da Califórnia, ensina como professor adjunto no Seminário Teológico Tozer e treina pastores em ministérios celulares. Ele e sua esposa Célice têm 3 filhas e moram em Moreno Valley, Califórnia. Amém. Vamos receber com a salva de palmas nossos pregadores, pastor Robert Leir e o pastor Joel Kominski. Dispensa a apresentação. Vamos passar a palavra então ao pastor Robert. Obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continuem sendo multiplicadas a todos nós. Amém? Já foi abençoado hoje? Que coisa linda, não é? Que bom. Vocês estão vendo que nós estamos aqui praticamente uniformizados, não é? Não foi combinado. Quando nós descemos do quarto, olhamos mesma cor de camisa, mesma calça, jeans, né? Aí eu falei, é a dupla sertaneja que vai cantar na Cibapa. E a dupla se chama Danilo e Danojo. Então... Yeah. Vou passar a palavra para o meu irmão. Nos conhecemos há muitos anos, trabalhamos juntos, tivemos esse ano já na Argentina, tivemos no norte do Paraná, tivemos em Itabira, Minas Gerais, Belo Horizonte e terminamos aqui na Cibapa, nessa igreja fantástica. Deixa eu falar uma coisa, quando nós cantamos o hino nacional, eu me arrepiei todo, porque eu vi patriotismo aqui. Eu vi que nós honramos a nossa bandeira e o nosso país. Quando um partido político substitui a bandeira do país por uma outra bandeira qualquer, principalmente uma bandeira vermelha, nós estamos indo morro abaixo. Aleluia. Yes, Deixa eu dizer isso. A minha avó materna morreu num campo de extermínio dos comunistas, lá na Europa Oriental. Minha mãe teve que fugir com 16 anos de idade e nunca mais viu a sua mãe, porque os soldados russos entraram, tomaram tudo, tiraram ela da casa dela e puseram num campo de extermínio a 15 graus abaixo de zero. Eu sei o que é comunismo, gente. Eu sei na pele o que é. Não é? Então, eu queria só incentivar vocês nessas eleições a... Não sei, pastor, me desculpa se eu não devo falar sobre isso, mas que você pense bem. Não é? O comunismo é contra a família. A ideologia de gênero partiu já de Karl Marx e Engels lá atrás. Não é coisa nova, não. Destruição da família é intenção do socialismo comunista. Por quê? Porque cria uma desordem social e com isso é mais fácil controlar o povo. Então, eu não posso me delongar aqui, mas abra o seu olho, faça aquilo que o pastor disse na oração, não é? Peça a Deus clareza, veja qual candidato é pró-família, não é? Que crê em Deus, um candidato que quer manter a ordem, a moral e que quer nos dar mais segurança, não é? Então, eu peço que você reflita para que a gente já mate a cobra no primeiro turno. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you the glory, Jesus. We thank you, Lord, tonight. Gracias. Thank you, Jesus. Obrigado, Senhor. We come before you tonight Nós estamos na tua presença hoje à noite to glorify you. para glorificar o Senhor. Thank you for what we've heard so far. Obrigado pelo que já ouvimos até aqui. We love you, Lord. Nós te amamos, Senhor. We give you the glory, Jesus. Damos a glória a Jesus. Lord, help us to keep our eyes on you. Nós queremos manter os nossos olhos ao Senhor. We pray for a strong Brazil. Nós oramos pelo Brasil.
We thank you, God, for what you're doing. Eu agradeço, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo. And we honor you E tonight. nós honramos ao Senhor hoje à We noite. just pray that each person would be encouraged, A minha oração é que cada pessoa seja encorajada, built up, construída, edificada, filled with the Spirit, cheia do Espírito, ready to take the next step. prontas para dar o próximo passo. God, we thank you for all of the volunteers. Agradecemos por todos os voluntários. We thank you for the pastors. Agradecemos pelos pastores. We thank you, Lord, for each person that's here. Te agradecemos por cada pessoa presente. God, we give you the glory and praise. Senhor, te damos a glória e o louvor. In Jesus' No name. nome de Jesus. Amém. Un aplauso para Jesucristo. You know, it's really wonderful today to be here and just to be with Robert Lay. Eu preciso menos volume no meu, está dando muito retorno. Eu preciso mais retorno dele para ouvir com clareza. Talvez aumente os agudos um pouco do retorno aqui, para eu ouvir com clareza para poder traduzir. Obrigado, meu querido. It's really a joy to be with Robert Lay É uma alegria estar com o Roberto Lai and just his ministry e também apoiar o seu ministério throughout the world ao redor do mundo, in training no treinamento, people for Jesus Christ. treinando pessoas para Jesus Cristo. And we want to thank God for what God has done through him. Nós queremos agradecer a Deus pelo que Deus fez através dele. What a joy to meet your pastor. Que alegria encontrar-se com o seu pastor. I just sense this joy of the Lord. He's filled with the Spirit. Eu sinto que ele está cheio do Espírito, cheio da alegria do Senhor. You know, in his staff. E também toda a sua equipe. I've been in contact with Clevis, Tive em contato com o pastor Cleves, Pastor Clayton, pastor Clayton, and his wife. We've had a great e time. a sua esposa, que é deusa também, não é? Eu descobri isso. Tivemos um bom tempo juntos. God has been so good. Deus é tão bom. And I just sense an expectation tonight. Eu estou numa expectativa enorme hoje à noite. You know, I go to many conferences and they're not well prepared. Eu participo de muitas conferências e elas não são bem preparadas. But you sense there's something special here tonight. Mas a gente sente algo especial aqui hoje à noite. That God is going to do something. Deus vai agir. Are you ready to receive? Você está pronto para receber? There's something special tonight. Algo especial hoje à noite. In this conference, Nessa conferência, I believe we're going to change the world. eu creio que nós vamos mudar o mundo. Esto es solamente el principio. Esse é só o começo, minha gente. Hay más. Tem mais. And I believe that there's a special kairos, a special movement here in Brazil. Eu sinto que há um kairos especial, um momento especial no Brasil. I love Brazil. Eu amo o Brasil. And I believe that God has his hand on Brazil. Eu creio que Deus tem a sua mão sobre o Brasil. And I am also praying Eu também estou orando for prosperity, por prosperidade, for God to raise up Brazil para que Deus levante novamente o with the Brasil right leaders. com os líderes corretos. And I believe the church is going to lead the way. Eu penso que é a igreja que vai mostrar o caminho. I believe the church is going to lead the way. Eu creio que a igreja vai liderar o caminho. And so tonight, Então hoje à noite, before I get into my message, antes de dar a minha mensagem, I always like to let you see a picture of my family. eu gosto de mostrar uma foto da minha família. I have one wife, Tenho uma esposa, solamente una esposa, só uma. and I have three daughters. Eu tenho 3 filhas I have one dog who is a male dog, e tenho um cachorrinho macho. and so I'm very blessed. Eu sou muito abençoado. But my oldest daughter got married. Mas a minha filha mais velha casou-se. Now I have a nieto Agora eu tenho um neto and a yerno. e um genro. And my nieto is going to have a brother E o meu netinho vai ter um irmão in January. em janeiro.
So I'm very blessed. Sou muito abençoado. You can see, I'm just going to show you all night pictures of my nieto. Essas são algumas fotos do meu neto. When I get home in the hotel tonight, I'm going to have a FaceTime with the nieto. E quando eu voltar para o hotel hoje à noite, eu vou ter um tempo de fala com o meu neto. We were missionaries in Ecuador Nós fomos missionários no Equador for 11 years. por 11 anos. Por lo tanto, hablo un poco del idioma del español. Então, por isso eu falo um pouco de espanhol. Sabemos que vamos a estar hablando en portugués en el cielo, Sabemos que vamos falar português no céu. pero por lo menos entiendo un poco de español. Pelo menos entendo um pouco de espanhol. Y estoy muy contento que Robert puede traducir en español. Também estou contente que o Roberto traduz do espanhol. Aquí son mis niños en Ecuador Essas são minhas filhas no Equador. y otra vez ellos nacieron en Ecuador. Elas nasceram no Equador, Pero yo nací en Long Beach, California. mas eu nasci em Long Beach, na Califórnia. My dad was a psychology Meu pai professor. era um professor de psicologia. My mother was a child psychologist in the same university. A minha mãe era uma psicóloga da infância na mesma universidade. I like to say I've been analyzed all my life. Eu digo que eu fui analisado a minha vida inteira pelos meus pais. Pero we know that education doesn't satisfy. Mas nós sabemos que a educação formal não satisfaz. And I got involved in drugs, Eu me envolvi em drogas, transcendental meditation. meditação transcendental. I was totally lost. Eu estava totalmente perdido. This is Joel Comiskey before I got saved. Esse é Joel Kominski antes de ser salvo. Un poco más pelo. Tinha mais cabelo, Pero Cristo me transformó. mas Cristo me transformou. Tinha todo o cabelo dele. Yeah, but this en mi cuarto. Hey, cállate. Yo estoy, cállate. Pero en mi cuarto, en mi oscuridad, clamé a Jesucristo y Él me salvó. Lá na minha solidão, no meu quarto, eu clamei a Cristo, Ele me salvou. And we are here to rejoice in Jesus. Estamos aqui para nos alegrar no Senhor La Jesus. sangre de Jesucristo. O sangue de Jesus La Cristo. cruz de Jesucristo. A cruz de Jesus Es Cristo. por la gracia. É pela graça. Es por la gracia. É pela graça. Ustedes creen en la gracia. Vocês creem na graça? Los bautistas creen en la gracia. Os batistas creem na graça. Aleluya. Aleluia. Somos hermanos Somos irmãos por la gracia de Dios. pela graça de Deus. Por la sangre de Jesucristo. Graça de Jesus Por la Cristo. cruz de Jesucristo. Pela cruz de Jesus And I Cristo. remember when Jesus first called me E eu lembro quando Jesus me chamou to a ministry. para um ministério. Jesus said, you'll be leading a cell group. Jesus me falou que eu iria liderar uma célula. And my little brother came to me and said, "So Joel, I'd like you to lead a cell group." E aí meu irmão menor falou assim: Joel, você precisa liderar uma célula. And we met in my parents' house. E nós nos reunimos na casa dos meus pais. My mother still lives there in Long Beach, A California. minha mãe ainda vive nessa casa lá em Long Beach, na Califórnia. She's 92 years old. Ela tem 92 anos. But this was my little brother Andy. Esse era o meu irmão menor caçula, o Andy. God saved him from homosexuality. Deus o salvou do homossexualismo. He's been married for 37 E years. ele agora está casado por 37 anos. He has 4 children. Tem 4 filhos. And his ministry is rescuing homosexuals for E o Jesus. ministério dele é resgatar homossexuais para Jesus. Hallelujah. Aleluia. But we were in this home for, we just ministered together in this small group. Nós estávamos realmente vivendo num grupo pequeno, ministrando uns aos outros. Este grupo relacional. É um grupo relacional. Ministrándonos unos a los otros. Ministrando uns aos outros. En medio del movimiento de Jesús en É California. lá no tempo do Jesus Movement, Jesus People, na Califórnia. And God began to show me His plan and what He wanted for my life. E Deus começou a mostrar para mim o seu plano para minha vida. God has a specific plan for each of Deus us. tem um plano específico para cada um de nós. God is using you Deus está usando você right where you are. lá onde você está. You're God's minister at work or wherever you are. Você é um ministro de Deus no trabalho, lá onde você está. And
you know, if you're a cell leader, E se você é um líder de célula, or if you're in a cell group, ou numa célula, it's really important to understand why cell groups. é muito importante o porquê dos nossos pequenos grupos, né, PGs. Maybe you're a pastor. Talvez o seu pastor. It's important to begin with the why. Eu até acho que é importante começar com a pergunta por quê? Why do we do cell groups? Por que é que nós fazemos pequenos grupos? There's a famous book in the United States called Start with the Why. Tem um livro muito famoso nos Estados Unidos cujo título é Comece com a pergunta por quê? The author realized that famous leaders always understood the motivation behind what they did. Na pesquisa que o autor fez, ele descobriu que todos os grandes líderes sabiam muito bem definir o porquê do que eles estavam fazendo. Why do we do cell groups? Por que que nós fazemos células? What's the reason? Qual é a razão? That's what I want to share about É isso tonight. que eu quero compartilhar com vocês. I'll be taking from my book Fundamentals in Making Disciples. Esses 2 livros estão chegando amanhã, vão estar à disposição de vocês. Fundamentação para fazer discípulos na igreja do século 21. We'll be talking about, Vamos falar sobre isso. but really a lot of people start the cell groups for growth. Muita gente começa células com um objetivo de crescer simplesmente. They want to have a big church. E querem ter uma igreja grande. If they start a cell church, E se eles começam fazendo células, their church will grow. eles vão crescer. Like something magical. É como uma fórmula mágica. Yes, we need to grow. Lógico, precisamos crescer. We need to reach Palmas for Jesus. Precisamos alcançar palmas para We need to Jesus. reach Brasilia for Temos que Jesus. ganhar Brasília para Jesus. God wants His church to grow. Deus quer que a sua igreja cresça. But we need to have a better foundation. Mas nós temos que ter uma fundamentação melhor. The reality is that theology is the true fundamental for cell A church. realidade é que a teologia é o verdadeiro fundamento sobre a qual a igreja em células deve ser edificada. That's the why. Esse é o porquê. We want our church to grow. Nós queremos crescer, But maybe you're here as a pastor mas talvez você esteja aqui como um pastor and you haven't seen all of the growth yet. e você não viu ainda na tua luta And you're o crescimento. And you're discouraged. E você talvez esteja até meio desanimado. God's going to give you the growth in His time. Deus vai dar o crescimento no tempo apropriado dele. You're important, pastor. Você é importante, pastor. Don't compare yourself. Não compare você com outros. No te compares. Não se compare. And it's important, you know, when I first started studying cell church, Quando eu comecei a estudar igreja em células, I studied under Peter Wagner. eu estudei debaixo do professor Peter Wagner. And I studied the largest churches in the E world. eu fiz uma pesquisa estudando as maiores igrejas do mundo. That was my investigation. Essa foi a pesquisa que ele fez. And I went to David Cho's church. Eu fui para a igreja do pastor David Cho, La iglesia más grande en el a mundo. maior igreja do mundo. Y eso es la iglesia de David Cho. Essa é a igreja, o complexo da igreja. Puede ver el templo, Você vê o templo, el edificio de misiones, o edifício de missões de ao lado, educación cristiana, o edifício de educação cristã, otras misiones. outro edifício de missões. Hay 7 pisos subterráneos en Tem esa iglesia. 7 andares subterrâneos na igreja. When I was there the first time, Quando eu fui lá visitá-los a primeira vez, I tried to count how many people eu were there. tentei contar quantas pessoas estavam em todos os cultos. Casi morí. Eu quase morri. Porque conté más o menos 250,000 personas, Contei mais ou menos 250 mil pessoas pero hay 25,000 células. e 25 mil células. Todos tienen una célula. Todos estavam numa célula. It's the largest church in the history of Christianity. É a maior igreja do cristianismo. But that's not the reason why we do cell church. Mas esta não é a razão por que fazemos células. We have to have algo más profundo. Temos que ter algo mais profundo. Porque quizá tu iglesia no va a crecer hasta este tamaño. Por quê? Quem sabe a tua igreja não vai ser desse tamanho. Vas a buscar otro método, Você vai usar outro método pular de galho? otro technique. Ou vai procurar outra técnica de crescimento? I also had a chance to study the Elim church. Também tive a chance de estudar a igreja Elim.
in El Salvador. lá em El Salvador. This church can fill 5 stadiums simultaneously. Essa igreja enche nos seus congressos 5 estádios em reuniões simultâneas. The senior pastor and I are good friends. We've done about 45 seminars together. O pastor e eu somos bons amigos, fizemos mais ou menos 45 seminários juntos. And it's just amazing to see the growth. E é louvável de ver o crescimento fantástico deles. And in the beginning, I thought that was the reason for Cell Church. E eu no começo pensei que a razão de ter igreja em células é para isso, para crescer, To grow bigger. para crescer mais ainda. Pero hay algo más. Mas tem algo mais Profundo. mais profundo. It's more than that. E tem mais do que isso. Your motivation must be bigger than that. A sua motivação tem que ser maior do que só o crescimento. En Brasil es increíble el crecimiento celular. E o crescimento das células no Brasil é incrível. Iglesias como Bautista Central. Igrejas como Batista Central, Belo Horizonte. Other churches in Brazil. A própria Cibapa, aqui, outras igrejas do Brasil. It's incredible. É incrível. But that can't be your motivation. Mas essa não pode ser a sua Eso motivação. no debe ser tu motivación. Essa não pode ser a sua I motivação. pray that your church grows big. Eu oro para que a sua igreja cresça. I pray that's the case. E eu oro para que isso seja o caso. Pero vas a experimentar momentos de dificultad. Mas você vai experimentar momentos de dificuldades. Hay obstáculos también. Tem obstáculos também. Y uno debe tener una motivación mucho más E profunda. a gente precisa ter uma motivação, um valor muito mais profundo. Debe entender el porqué. Temos que entender o porquê. que El faz- porqué. O porquê. ¿Cuál es la razón? Qual é a razão? I've had the privilege of speaking in Indonesia, Tive o privilégio de falar na Indonésia, in esta iglesia. nessa igreja. Solo Indonesia. Só na Indonésia. It's a church where it has 14,000 people. Uma igreja de 14 mil membros. 2,000 células. 12 mil células. 2 mil células. Y the senior pastor E o pastor sênior tiene un testimonio interesante. tem um testemunho muito interessante. When he was an adolescente, Quando ele era he adolescente, lost all of his hair. ele perdeu todo o cabelo. And he tried to get his hair back. E ele tentou de todas as maneiras restaurar o cabelo. He went to the witch doctors. Ele foi para as bruxas para fazer bruxaria. He took medicine. Ele tomou remédio. Nothing happened. Nada aconteceu. So somebody said, try Jesus. Aí alguém disse para ele, peça a Jesus. So he prayed. Então ele orou His hair began to grow. e o cabelo começou a crescer. And a friend said, oh, your hair's growing. Did you try a different medicine? Aí um amigo dele disse, o teu cabelo está crescendo, que remédio que você está tomando? And he was embarrassed for Jesus. E ele estava com vergonha de falar que foi Jesus. He denied Jesus. E ele negou a Jesus. He lost his hair E again. o cabelo caiu de novo. And so he prayed, Aí ele orou de novo. perdóname, Señor. Perdóname, Me Señor. perdoa, Senhor. And his hair began to E o grow. cabelo cresceu de novo. Y eso es el pastor acá. E aí esse é o pastor, ó. Mira, mucho pelo. Muito cabelo. He estado orando mucho por el pelo, pero Dios es soberano. Ele já orou muito para receber cabelo, mas Deus é soberano. Não aconteceu com ele, não. But this is the miracle. Mas esse é o milagre. Y eso es la iglesia de él. Essa é a igreja dele. And you know, it's just amazing what Jesus is doing. Na verdade, fantástico o que Jesus está fazendo nessa igreja. I've been to England. Estive na Inglaterra. There's a cell church movement among the Anglicans. Há um movimento de células entre a igreja anglicana na Inglaterra. This church, the Queen of England has a seat there. Nessa igreja, nessa catedral, a rainha da Inglaterra tem uma cadeira cativa. This is the pastor. Esse é o pastor. On the side of the church, there's a cemetery. Do lado da igreja tem um cemitério. If a leader doesn't multiply in 1 year, that's where they go. Se o líder não multiplicar a sua célula, em 1 ano ele vai acabar no cemitério. Es una motivación increíble. É uma motivação incrível.
Pero eso no es la motivación celular. Mas essa não é a motivação da célula. This is not the why. Esse não é o porquê. What is the why? Qual é o porquê? Why do we do cell Por que é ministry? que fazemos o ministério de This is célula? very important, Pastor. É muito importante essa pergunta, You need to pastor. know the why. Você precisa saber do porquê. Why cell church? Por que igreja em célula? Cell leader. Líder em célula. You need to know the why. Você precisa saber do porquê. Many of you are in a cell group. Vocês que estão participando de uma célula. Why would you get in the training Por que você passa pelo to treinamento be a cell leader? para ser líder de célula? There's so many things to do. Tem tantas coisas para fazer da vida. It's very hard in Brazil. É muito difícil as coisas no Why would Brasil. you be a cell leader? Por que você será um líder de célula? Es importante entender el porqué. É importante entender o porquê. La motivación. A La motivação, razón. a razão. Before I thought that the motivation was more leaders. Então, antes eu pensava que a motivação era ter mais líderes. And that sounds good. É até que é bom. But then a pastor challenged me. Aí um pastor me desafiou. Where does it say that everybody should be a leader? Onde é que está escrito na palavra que todo mundo precisa ser um líder? Eso no está en la Biblia. Não está na Bíblia. And I had to say, wow, that's true. E eu tive que admitir, é verdade. I even wrote a book called Multiplicando Eu Liderazgo. escrevi um livro multiplicando a liderança. And that was the goal, everybody a leader. E o objetivo era que cada membro fosse um líder. Pero tenía que cambiar un poco. Mas eu tive que mudar um pouquinho. Porque yo quiero ser un hombre de la Biblia. Eu quero ser bíblico. Ustedes son bautistas, Vocês são batistas. pero son los de la Biblia. Vocês são bíblicos. Estoy en casa. Y yo tenía que cambiar Eu tive que mudar para ser un hombre de la Biblia. para obedecer a Bíblia. Y creo que la motivación principal, ahora voy a decirles, es esto. A motivação principal é esta: fazer discípulos que façam discípulos. In Ecuador, when we get excited, we do this. This means amén. No Equador, quando a gente concorda com as coisas, em vez de dizer amém, o povo faz isso aqui. Haz esto a la persona a la par de ti. Faça Amén. isso para a pessoa do teu lado. Amém. Gracias, Joel. Estoy de acuerdo. Obrigado. Estou de acordo. Amém. Motivación bíblica, hacer discípulos. A motivação bíblica é fazer discípulos. Eso es la clave. Essa é a chave. Cristo tenía su grupo pequeño. Jesus tinha o seu grupo pequeno. That's how he made disciples. É assim que ele fez discípulos. I love the vision of your pastor. Eu amo a visão do pastor de vocês. A relational church. Uma igreja relacional. That's the negocio. Esse é o negócio. To be a relational church. Ser uma igreja relacional. Jesus had 12. Jesus teve 12. They lived in relationship. Eles tinham relacionamento. They practiced the one another's. Eles viveram uns aos outros. They were in community. Eles viveram em comunidade. They were disciples in a group. Eles eram discípulos num grupo. It wasn't individualista. Eles não eram individualistas. It was in a group. Eles foram formados discípulos num grupo. They made disciples in the group. Discípulos num grupo. When Jesus came, he said, the reino de Dios ha venido. Quando Jesus veio, ele disse: o reino de Deus chegou até vocês. And he went into the homes. E ele foi para as casas. Eu contei 19 vezes quando Cristo estava numa casa. Eu contei que foram 19 vezes que Jesus entrou em casas. Because it wasn't sufficient just to preach to the multitude. Porque não era suficiente pregar para as multidões. Todos são cristianos no domingo, não é certo? Todos somos bons cristãos no domingo, não é verdade? Olá, pastor, estou aqui. Eu estou aqui, pastor, veja, no Pero culto. aún para vivir a vida cristiana devemos ter relações com pessoas mais íntimas. Mas para viver a nossa vida cristã, temos que ter relacionamentos mais íntimos. Ele queria cambiar a cultura. Ele queria mudar a cultura. Entrando nas casas. Entrando nas casas. We were in Israel recently. Tivemos em Israel recentemente. We visited the house of Peter. Visitamos a casa de Pedro. The ruins of the house of Peter.
That was the base house of Jesus. Essa era a casa base de Jesus. From there he went to other people's homes De lá da casa de Pedro ele ia para outras casas to establish the reign of God. para estabelecer o reino de Deus. And then he sent his disciples Aí ele enviou os seus discípulos into the homes. de 2 em 2 para ministrar nas casas. That's the strategy of Jesus. Essa foi a estratégia de Jesus. When I talk about the cell church, Quando eu falo sobre a igreja em células, this is not the strategy of Joel Comiskey, não é a estratégia do Joel de Comiskey, Robert ou Lay, do Roberto Lai, de Abe Huber, ou do Abe Huber, de David ou Shaw. Davi Show. Es la estrategia de Jesucristo. É a estratégia de Jesus Cristo. Entrar en las casas. Entrar nas casas. And Jesus says, stay there. E Jesus disse, fiquem, permaneçam nessa casa. Don't go from house to house. Não vão ainda de casa em casa. Don't be like the Jehovah's Não Witnesses. seja como as testemunhas de Jeová. Stay there. Fiquem lá naquela Convert the casa. householder. Converta aquela casa. And the idea was to multiply E a ideia foi multiplicar a salvação a partir daquela casa, en las casas. nas casas. This is the New Testament strategy. Essa é a estratégia do Novo Testamento. Leader, this is the reason why. Líder, essa é a razão por quê. That's why you're going to lead a cell. É por isso que você está liderando uma célula Hasta que Cristo venga. até que Cristo volte. Yes, it's difficult, Eu sei que é difícil, but it's this Jesus strategy mas é a estratégia de Jesus. to start cell groups throughout Palmas, Começar células por toda Palmas, throughout Brazil, em todo o Brasil, to make disciples, fazer discípulos, to make disciples que façam discípulos, in a relational atmosphere. numa atmosfera relacional. Eso es nuestro negocio. Esse é o nosso negócio. Tener relaciones. Relacionar-nos Hacer discípulos. sendo discípulos. Not just sit in a church on Sunday Não só ficar sentado na igreja no domingo y escuchar una predica e escutar um sermão y tener algunos programas e atender alguns y programas ser un excelente bautista. e ser um excelente batista. No debemos llegar a ser como Cristo. Não, devemos imitar a Cristo. Seguir la estrategia de Jesucristo. Seguir a estratégia de Jesus Cristo. Ser personas bíblicos. Ser pessoas bíblicas. Ser personas bíblicos. Sermos bíblicos. Hacer discípulos. Fazer discípulos. Ojalá que tu iglesia crezca. Que a sua igreja cresça. Pero si no crezca en al velocidad que quieres, Mas se ela não crescer na velocidade que você quiser, vas a continuar hasta que Cristo venga, Você porque vai tú sepas, continuar. eso es la estrategia de Jesucristo. você vai continuar a fazê-lo até que Cristo volte, porque esta é a estratégia de Jesus Cristo. And then before Jesus ascended, E depois, antes de Jesus realmente voltar para o céu, he said to his ele disciples, disse para os seus he discípulos, said to his group of ele disciples, disse aos not individually. e não falou He individualmente, didn't não. talk to one disciple. Ele não falou com um discípulo He de said cada to vez. his group of Ele disciples, falou ao grupo de discípulos, you make other disciples. vocês façam outros discípulos. You make groups of relational disciples. Vocês devem fazer grupos como o nosso grupo de relacionamentos. Su negocio É o negócio de vocês. es hacer É discípulos. fazer discípulos. Es estar en grupos. Estar em grupos. And what happened? E o que aconteceu? In the New Testament, No Novo Testamento, they started meeting house to house. eles se reuniam de casa em casa. That was the strategy of Jesus, Essa foi a estratégia de Jesus. to go in the houses. Entrar nas casas. And it was a powerful E movement. foi um movimento poderoso. They went from house to house. Eles foram de casa em casa. The emperor of Rome couldn't snuff them out. E nada pôde pará-los. If they closed one house church, they would start another. Quando se fechava uma casa, abria-se outra. They transformed the society, Eles transformaram a sociedade house to house. de casa em casa. They were a family. Eles eram uma família. And you know, it was the family of God. Era a família de Deus. I believe this is one of the most important scriptures in the New Testament. Creio que esse é um dos versículos mais importantes do Novo Testamento. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Paul is talking literally in the house of God, which is the church of the living God. Paulo está falando literalmente de casa, não de um prédio, mas da casa de Deus,
que é a igreja do Deus vivo? Because this was the atmosphere of the whole New Testament. Porque essa era a atmosfera de todo o Novo Testamento. They only met at Eles houses. só se reuniam nas And, casas. they came together to celebrate in the temple, on the beach, in a synagogue. Eles se reuniam para celebrações no pátio do templo, na praia, nas sinagogas. Yes, there was leadership Sim, havia liderança. todo in ordem. E tudo em ordem. But it was the church of the living God. Mas era a igreja do Deus vivo. Si tú estás dirigiendo una Se célula, você está dirigindo uma célula, tú estás dirigiendo la iglesia de Dios. você está dirigindo a igreja do Deus vivo. ¡Qué privilegio! Que privilégio! Tú estás dirigiendo la iglesia de Dios. Você está dirigindo a igreja de Deus. Tú eres un pastor. Você é um pastor. Tú eres un ministro. Você é um Tú ministro. eres un sacerdote. Você é um sacerdote. Hablé con el pastor antes de entrar en el... Falei com o pastor antes de entrar aqui. Estuve muy de acuerdo con él. Eu estava concordando com ele. His goal O objetivo dele is to raise up é ministers, levantar ministros. not to do all the ministry. Não fazer o ministério ele mesmo. Y eso es el corazón de Dios. E esse é o coração de Deus. Ustedes son los ministros. Vocês são os ministros. And that's the blessing of the cell E church. essa é a bênção da igreja em It's células. to raise up an army of ministers, Levantaram um exército de ministros, of disciples, de discípulos, who make que disciples, façam who discípulos, lead house churches, que liderem igrejas nas casas y cambian el mundo. e transformam o mundo. Eso es la motivación. Essa é a nossa motivação. And how big were the house churches then? Qual era o tamanho da igreja nas casas? They were very small. Eram pequenas. In my book, Biblical No Foundations, meu livro que está chegando amanhã, Fundamentos Bíblicos, I studied the size of the house eu churches. fiz um estudo sobre o tamanho das casas na época. They could only fit between 10 and 20 people. Não cabia mais do que 10, máximo 20 pessoas. They were apartments. Eram pequenos cubículos, apartamentos. And the neighbors could hear what was going E on. os vizinhos escutavam tudo o que acontecia numa casa. And they could see the change E eles podiam observar a mudança das pessoas. as they were loving each other, Enquanto amavam uns aos outros. as their relationships were different. O relacionamento deles era diferente. They loved one another. Eles amavam uns aos And outros. they said, I want Jesus. E as pessoas chegavam à conclusão, eu quero Jesus. Maybe your house isn't very big. Talvez a sua casa não seja muito grande, Maybe it não. can fit 10 people. Talvez caiba 10 pessoas. Perfecto. Está perfeita. El tamaño del Nuevo É Testamento. o tamanho da casa do Novo Esse é Testamento. excelente. É excelente. Gloria a Dios. Glória a Deus. What did they do in those cell O churches? que é que eles faziam nos encontros nas houses. casas? They ministered to one Eles another. ministravam uns aos outros. As Paul said, É como Paulo disse lá em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. they ministered to one another. Eles ministravam uns aos It outros. was very dynamic. Era muito dinâmico. Most cell churches follow the pastor's sermon. A maioria das igrejas seguem o pastor, o sermão do pastor no domingo. And I think that's very good, Acho isso muito bom. to keep the same doctrine. Manter a mesma doutrina. I recommend that. Eu recomendo isso. That each cell leader gets a lesson based on the pastor's Que sermon. cada líder de célula receba uma meditação baseada no sermão do pastor do But it domingo. must not be something rigid. Mas não pode ser uma coisa rígida. It's algo dinámica. Mas a célula é dinâmica. O Espíritu Santo está em cada grupo. O Espírito Santo está em cada grupo La idea es ministrarse unos a los otros. para nos ajudar a ministrar-nos uns aos outros. And then come together to celebrate. E aí vamos nos reunir para a celebração. And I want to go point, Eu quero ir ponto por ponto aqui. because it's important that in the cell É muito importante que na célula that we're growing as a disciples. gente cresça como discípulos. What does it mean to be a disciple? O que é que significa ser um discípulo? It means to be like Jesus. Significa ser como Jesus. To become like Jesus. Para transformar-nos à estatura de Jesus. And we do that as we have our quiet time. E nós fazemos isso quando nós temos nossa meditação, nossa hora silenciosa. As we spend time with Quando Jesus. gastamos tempo com Jesus. Reading the Word. Na nossa devocional, lendo Praying. a palavra, Praying. orando.
And also in the cell, E também na célula. each person has relationships. Cada pessoa tem relacionamentos. Maybe mentoring each other. Talvez mentoreando um ao outro. That's part of discipleship. Isso faz parte do discipulado também. Everybody cared for. Todo mundo é cuidado. But I want you to hear me. Mas eu quero que você me ouça. When Jesus uses the word discipleship, Quando Jesus usa a palavra discipulado, it's always in the context of the group. sempre é no contexto de grupo, gente. Es siempre en el contexto del grupo hacer discípulos a otros, practicar los unos a los otros. Sempre fazer discípulos edificando-nos uns aos outros. Never is it one-on-one. Nunca é um a um. I believe that we need to have relationships Eu one-on-one creio que nós podemos ter relacionamentos um a um para llegar a ser como Cristo. para nos parecer mais com Cristo. But what I'm trying to tell you Mas o que estou tentando dizer a vocês, is discipleship is the whole picture, the whole package. que discipulado é o quadro geral, é todo o pacote que Jesus está entregando. We make disciples in the cell, Nós fazemos discípulos na in célula, the celebration, na celebração de domingo, in the training, no treinamento, in the coaching. na supervisão. That's the goal, Esse é o objetivo, is to make disciples. é fazer discípulos. And that's what I want to share with you É guys. isso que eu quero compartilhar com vocês. Tomorrow, Amanhã we'll be talking about how to make disciples vamos falar sobre como fazer discípulos in the cell system. dentro do sistema de But células. tonight, Mas hoje à noite we're going to focus on the cell. vamos manter o foco na How célula. to make disciples in the cell. Como é que fazemos discípulos na And célula? I explain this chapter by chapter in my book. Eu explico isso capítulo por capítulo no meu livro. And we have 150 copies coming tomorrow. Temos 150 cópias chegando amanhã. I'm also going to give you these PowerPoints Eu também vou dar esses PowerPoints para vocês, free of charge, sem custo, so you can study this. para que você possa se aprofundar nisso. Because I think it's really important Eu creio que é muito importante that you understand el porqué. que você entenda o porquê It's making disciples. fazer discípulos. And in the cell, E lá na célula, we become like the Trinity. nós nos tornamos como a Trindade. We become relational people. Nos tornamos relacionais. We learn to love one another. Aprendemos a amar uns aos We outros. learn to be like the Trinity. Nós aprendemos a viver como a Trindade. The reality is this. A realidade é a seguinte: Our God o nosso Deus es un grupo pequeño. é um grupo pequeno. Siempre está en unidad. Sempre está em união. Y eso fue la meta de Jesucristo en su grupo. Essa foi a lei de Jesus Cristo no grupo dele. They were all different in Jesus' group. Eles eram todos diferentes no grupo, personalidades diferentes do grupo de Jesus. Matthew was a tax collector. Mateus era um cobrador de impostos. Peter was always putting his foot in his mouth. Pedro sempre trocava os pés pela cabeça. And there was showcase. E havia choque. But at the end of the time with Jesus, Mas no final do tempo com Jesus, Jesus could say, by your love, the world will believe. Jesus pode dizer: pelo amor de vocês, o mundo conhecerá a verdade. As I have served you, Assim como eu servi a vocês, now serve one another. agora sirvam uns aos outros. Reason for being in the cell E essa é a razão importante para estar numa célula, is to become like the Trinity. para nos tornarmos como a Trindade. Yo soy de los Estados Unidos. Eu sou dos Estados Unidos, Yo soy gringo. ele é um gringo. Hay esperanza para gringos. Cuando yo estoy tomando tiempo con mi Dios, estoy tomando tiempo con la Trinidad y Él está transformándome. Porque quando eu, mesmo sendo gringo, quando estou na presença da Trindade, a Trindade me transforma para ser parecida com ela. Yo tengo mi grupo, Eu tenho meu grupo, mi célula. a minha célula. I'm in relationship too. Eu estou num relacionamento também, Because I need to become like the Trinity. porque eu tenho que ser como a Trindade. We all do. Todos precisamos. This book changed my life. Esse livro mudou a minha vida. The relational disciple. Discipulado através da I comunidade. realized Porque eu entendi, the community is so important. vida em comunidade é tão importante. There's more than 50 one another's in the scripture. Tem mais de 50 expressões uns aos outros
na Escritura. We become disciples in relationship. Nos tornamos discípulos através dos relacionamentos. In cell groups, Lá dentro da célula. as we're growing together, Quando crescemos juntos, in community, vivendo as comunidade. we learn to love one Quando another. aprendemos a amar uns aos outros. And yes, there's going to be conflicts, Sim, vai haver conflitos. but God is more powerful. Mas Deus é mais poderoso. He can give us the grace Ele pode nos dar a graça to love one another, para amarmos uns to aos forgive outros. one another, Para perdoar uns to aos outros. humillarnos unos a los Nos otros. humilhar uns perante os outros. And that's one important reason for the cell, E essa é uma razão importante, o porquê da célula. to learn to be relational, Para sermos relacionais. learn to be like God. Sendo como Deus. When I do seminars around the world, Quando eu faço seminários ao redor do mundo, oftentimes people say, well, Joel, in my cell there's conflict. as pessoas muitas vezes me dizem: ah, Joel, na minha célula tem muito conflito. What should I do? O que eu devo fazer? Should I go to another cell? Será que eu devo ir para uma outra célula? Y siempre mi respuesta es, no, quédate allá, aprende cómo amar a esta persona. Eu digo para elas: não, fique onde você está, aprenda a amar as pessoas. ¿Cómo llegar a ser como la Trinidad? Para ser como a Trindade. Para que el mundo cree Para que o mundo creia que Dios está vivo, que Deus está vivo. que en su célula hay amor. Que na sua célula tem amor. Quizá al principio no hay esta amistad tan lindo, pero Dios es poderoso. Él puede mostrar al mundo que hay amor, Él está vivo. Então, talvez no início não há essa amizade tão íntima, mas Deus é grande, Deus é poderoso, Ele vai promover isso. E o mundo vai ver que Deus está vivo. Hang in there, cell leader. Continue, líder de célula. Conflict is normal. Conflitos são normais. It's part of the process of becoming like the Trinity. É parte, através dos conflitos, nos tornamos mais parecidos com a Trindade. And sometimes even in the cell there's gossip. E, às vezes também tem fofoca na célula. I know that here in Palmas there's no gossip. Eu sei que aqui em Palmas não tem fofoca nenhuma. In otros lugares. Em outros lugares sim. But we have to help the people to speak the truth in love. Mas temos que ensinar as pessoas a falar a verdade em amor. To go to the person. Ir falar com a To pessoa. say the truth. Falar a verdade. To become disciples of Jesus. Como os discípulos de Jesus. That's what it's all about. É isso que conta. To not gossip. Não fazer To love fofoca. one another. Amar uns aos Para outros. que o mundo creia. Para que o mundo creia. To be disciples. Que somos To be discípulos. relational Para disciples. sermos discípulos relacionais. That's our business. Esse é o nosso negócio. To change Brazil Mudar o Brasil. through the love of Jesus Através do amor de Jesus. in the cell groups. Lá nas células. And then we bring that to the E celebration. trazemos esse amor para a celebração aqui, para o culto. Iglesias saludables. Igrejas saudáveis. It's easier just to sit in church É muito mais fácil ficar sentado numa cadeira, because nobody knows the problems. porque ninguém conhece os meus problemas. One person said, Joel, when we started cell groups, suddenly we realized we had more problems. Aí pastor me disse, quando nós começamos as células, nós descobrimos que nós estamos cheios de problemas, Because the people were finally opening up. porque as pessoas estavam começando a se abrir. Before cell groups, they just sat in rows, they didn't share. Antes das células, as pessoas ficavam sentados em fileiras e não compartilhavam. But after cell groups, they began to share. Mas quando as células começaram a compartilhar, But there's also healing. mas também a cura. That's where the healing begins. É aí onde começa a cura. Praying for one another, Orar um pelo outro, ministering for one another. ministrar um ao outro. But then there's the priesthood of all Aí believers. vem o sacerdócio universal de cada crente. Everybody's a minister. Todos somos ministros. No solamente el pastor. Não somente o pastor. Todos son ministros. Todos são ministros. Y eso es el lugar de la célula. Esse é o lugar da célula. Que todos pueden usar sus Onde dones. todos podem usar seus dons. Todos pueden ministrar. Todos podem ministrar. Como dice en Apocalipsis. Como diz em Apocalipse, aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai.
Todos son ministros. Todos são ministros. And that's the object of the cell. Esse é o objetivo da célula. So that everybody becomes a Para que disciple. cada um se torne um discípulo. The best cell leaders, Os melhores líderes de they don't célula do everything. não fazem tudo na célula. They even do very little. Eles fazem muito pouco na Because célula. they want to make disciples. Porque eles querem fazer discípulos. They want Maria to step up. Eles querem que a Maria saia da sua They want timidez. Juan to do Eles things. querem que o João faça alguma The coisa. best cell leaders are Os facilitators. melhores líderes de célula são facilitadores. They're getting other people to minister. Eles levam outras pessoas a ser ministros. They're not doing everything. Não estão fazendo tudo. Porque hay el entendimiento que el enfoque es hacer discípulos Porque que hacen otros há o discípulos. entendimento que o foco é fazer discípulos que façam discípulos. I lead a cell group, Eu lidero uma célula, but I do very little mas eu faço muito pouco. because I understand this point. Porque eu entendo esse princípio. La idea es que todos pueden A participar. ideia é que todos participem. I tell cell leaders to only speak 30% of the time and let others speak 70% of the time. Eu digo para os líderes de células para que eles falem somente 30% durante a reunião e o povo fale 70%. Cell leader, have you been talking too much? Líder de célula, se você tem falado demais, Remember, the idea is to make disciples, lembre, a sua ideia não é você falar, é To let fazer discípulos, to let them minister, deixar que eles ministrem, to help them step out. ajudar eles a sair do barco. That's how we grow. É assim que nós crescemos. Todo o processo de la vida cristiana es caminar en el agua. Todo o processo da vida cristã é andar sobre as águas, Es tomar el próximo é paso. dar o próximo passo. Como Pedro. Como Pedro, He wanted to walk on the water. ele queria andar sobre a água. And Jesus said, come. E Jesus disse: venha. And that's how we grow. É assim que nós crescemos. As we take the next step. Quando damos o próximo passo. Some of you are pastors here. Vocês são pastores aqui. You need to take the next step to become a cell church. Você precisa dar o próximo passo para ser uma To lead a igreja. prototype. Liderar um protótipo. Some of you are cell leaders. Alguns de vocês são líderes de célula. It's important to take the next step and become É supervisors. importante você dar o próximo passo e se tornar um supervisor. Some of you are supervisors. Alguns de vocês são supervisores. You need to take the next Você step tem que dar o próximo passo. y llegar a ser plantadores de iglesias. E chegar a ser plantador de igrejas. I believe we need more church planters from this church. Eu creio que sairão muitos plantadores de igreja dessa igreja. Pastor, tú tienes algo lindo acá. Pastor, você tem algo muito lindo Es aqui. increíble lo que Dios está haciendo. É incrível o que Deus está fazendo. Pero hay más. Mas tem mais. Hay más. Tem mais, pastor. Y yo puedo ver aún pastores que salgan de esta iglesia. Eu já estou vendo pastores que saiam daqui para Plantadores. formar plantadores de En igreja otros estados. em outros estados. Ahora, muchos de ustedes están en la universidad acá, la universidad de la iglesia, aprendiendo cómo multiplicar su célula, cómo asesorar su célula. Y Dios va a usarte en todo, no solamente en Brasil, sino todo el mundo. Então, vocês estão participando aqui num curso universitário, sendo treinados aqui para serem enviados não só para o Brasil, mas para o resto do mundo. Necesitamos misioneros en los Estados Unidos. Precisamos de missionários nos Estados Unidos. Europa necesita personas de Brasil A Europa precisa de pessoas do Brasil para tomar el próximo paso, para dar o próximo passo, para caminar en el agua. para andar sobre a água. A veces, para algunos de ustedes es aprender otro idioma. Talvez para alguns de vocês é aprender uma outra língua. Yo aprendí español Eu aprendi o espanhol. when I first started talking Spanish. Quando eu comecei a falar em espanhol, Instead of saying instead of saying quisiera conocerte, I want to get to know you, I would say quisiera cocinarte. em vez de falar quero conhecer você, ele falou quero cozinhar você. But that's how we learn. Mas é assim que a gente Tomar o aprende, próximo passo. dando o próximo passo. And that's what we do in the cell group. É isso que nós fazemos na célula. To each person Para cada pessoa growing, crescer, learning their gifts. usando os seus dons. Each person in the cell Cada pessoa na célula has at least one gift.
Cada um recebeu pelo menos um dom. Líder celular. Líder de célula. Do you know the gift of each person in your cell? Você conhece os dons das pessoas da sua célula. Tu grupo es algo sobrenatural. O teu grupo é algo sobrenatural. Tu célula es sobrenatural. A célula é sobrenatural. Cristo está no grupo. Cristo está no Y centro. cada persona tiene un E don. cada pessoa tem um dom. But many cell leaders are so burdened Mas muitos líderes de células estão sobrecarregados. because they're not recognizing the giftedness of everybody in the cell. Porque eles estão sobrecarregados porque não conhecem o dom, reconhece o dom que cada um tem na célula. And that's really important Isso é muito importante. to understand the giftedness. Entender That's the New Testament context. esse é o contexto do Novo Testamento. Making disciples. Fazer discípulos. Everybody using their gifts. Todos usando o seu dom. Remember, all of the passages of the gifts of the Spirit Lembre-se que todas as passagens que falam dos dons do Espírito Santo were written to house churches. foram escritas para igrejas das casas. That's the best place to use your É o gifts melhor lugar para usar os seus dons. because it's okay to fail. Porque não tem problema em errar. In the small group, it's okay to fail. Dentro do grupo pequeno não tem problema errar. It's more difficult to fail in front of a big É group. muito mais difícil errar na frente de um grande grupo. I remember the first time I tried to sing a solo. Eu lembro a primeira vez que eu tentei cantar um solo. It was before a big group. Era um grupo grande. I never sang again. Nunca mais eu cantei na minha vida. Porque foi tão difícil. O sea, pero en el grupo chiquito. Mas num grupo pequeno dá para cantar. É fácil fracassar. É mais fácil. Equivocar-se. É fácil fracassar. Usar um dom. Usar Quizá um não dom. tu líder vai ser. Isso não é tu dom. Slow. I need to translate. Estou um pouco emocionado, perdone-me. Graças, Robert. Tem que segurar ele de vez em quando. É muito mais fácil errar num grupo pequeno. É muito mais fácil desenvolver o nosso dom num grupo pequeno. Because that's how we grow. Porque é assim que nós crescemos. And that's the process of becoming Esse é o disciples. processo de nos tornarmos discípulos. As we use our gifts. Quando usamos os nossos dons. And as God uses each person. E quando Deus usa cada pessoa. As we experiment with Quando experimentamos o Espírito. As each person as we confirm each other's dom. E quando usamos os nossos dons, confirmamos That's- uns aos outros os nossos dons. That's the best place to confirm. Esse é o melhor lugar para confirmar os dons. To become disciples Nos tornar discípulos as Jesus Christ. de Jesus Cristo. And that's how we do it in the cell. É assim que fazemos na célula. Pero no es solamente participación, Não é só participar na pero célula. también es evangelismo. Também é evangelismo. El grupo es un O ejército. grupo é como um exército. Debemos estar alcanzando los demás. Temos que alcançar as outras pessoas. Porque solamente hay un camino, verdad y vida. Porque existe somente um caminho, uma verdade e uma vida. Cristo Jesús. Cristo Jesus. Tenemos un evangelio. Temos um evangelho só. La cruz de A Jesucristo. cruz de Jesus La Cristo. resurrección. A ressurreição. Hay una urgencia en nuestro evangelio. Existe uma urgência no nosso evangelho. But there's another truth. Mas tem mais uma verdade. That we're disciples of Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. As we reach out in our cell group, Quando alcançamos pessoas da nossa célula, we become disciples. nos tornamos também discípulos. We become disciples. Nos tornamos discípulos. I love this verse in Philemon. Eu amo esse versículo de Filemão. Para que a comunicação da tua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Pablo's writing to not only Philemon, but that church in his house. Paulo não está só escrevendo para Filemão, está escrevendo para a igreja que se reuniu na casa dele. What Paul was saying, O que é que Paulo estava dizendo? as your house church reaches out, É quando a sua igreja alcança os de fora. every member is going to grow in their understanding of Jesus Christ. Cada membro, enquanto isso acontece, cada membro da sua igreja, na sua casa, cresce no conhecimento de Jesus Cristo. You're going to become disciples. Vocês se tornam discípulos. You're going to grow as disciples. Vocês vão crescer como That's what he's discípulos. saying. É isso que ele está falando. And that's how we become disciples in the cell as we reach out. É assim que nos tornamos discípulos também na célula, quando alcançamos outras pessoas. Our community grows deeper.
a nossa vida em comunidade se aprofunda. Porque hay una meta. Porque há uma meta. Alcanzar nuestro barrio. Alcançar o nosso bairro. Invitar a los nuevos. Convidar os novos. Crecer como grupo. Crescer como grupo. Y cada persona debe ejercer sus músculos. Cada membro da célula precisa exercer os seus músculos. Porque la célula es un faro. Porque a célula é um farol. Cuando Cristo hablaba de pescar en el Nuevo Testamento, quando Cristo falava de pesca no Novo Testamento, fue como grupo. Sempre foi em grupo. Como redes. Com redes. Todos tenían una parte. Todos tomavam parte segurando a rede. Y la célula. E a célula es el lugar idóneo. É o lugar idôneo. Para que todos participem. Para que todos participem. Alcançando su barrio. Alcançando o seu bairro. Ministrando a los Ministrando otros. uns aos outros. No es algo a solas. Não é só um pescador sentado no barranco com uma vara. Como un gringo. Como um gringo pesca. No es así. Não é assim também. No es cada persona ministrando. Não é uma pessoa solitária, mas é cada pessoa. Nota esta persona. Veja só o que vai acontecer com essa pessoa Pescando solitária. a solas. Pescando sozinho. No es así. Não é assim, não. Eso es peligroso. É muito perigoso. Olha lá, ele está pegando o peixe, está fisgando. Olha lá. Es un grupo. Es un grupo. O sea, Esse é o perigo. Esse é o perigo de pescar sozinho. The leader shouldn't do all the evangelism. O líder não é responsabilidade só do líder fazer todo o evangelismo. El rol de líderes es levantar cada miembro para evangelizar. O papel do líder é desafiar e levantar cada membro para ser um evangelista. Porque somos discípulos. Porque somos discípulos. Alcanzando palmas. Alcançando palmas. Brasil. O Brasil. Com o evangelho. Com o evangelho. Não é somente o líder. Não somente o líder, não. Evangelizando. Evangelizando. Ministrando. Ministrando. Aconselhando. Aconselhando. Orando. Orando. Usando su dom. Usando o seu dom. O líder não é Superman. O líder não é o super-homem. A realidade é Cristo Jesus é o Superman. Cristo é o super-homem. E ele está em cada membro. E ele está dentro de cada membro. E cada pessoa tem um dom. E cada pessoa tem um dom. E cada célula deve estar alcançando os vecinos. E cada célula tem que alcançar os seus vizinhos. Porque somos discípulos. Porque somos discípulos. Esse é o propósito. Esse é o propósito. É chegar a ser discípulos. Fazer discípulos. E evangelismo. E o evangelismo é parte desse faz paquete. parte desse pacote de discipulado. E líder celular. E líder celular. Tu grupo não é um clube. O seu grupo não é um clube, não. Um clube social. Um clube social. Vamos a cerrar as portas. Vamos fechar as portas das nossas casas e estar entre nós. E ter supostamente comunidade. E vivermos comunhão eternamente. Isso não é comunidade. Isso não é comunhão. Comunidade é alcançar os demais. Viver comunidade é alcançar os de fora. E fazê-lo juntos. E fazer isso juntos. Como um grupo. Com um grupo. Somos um exército. Somos um exército. Em minha célula. Na minha célula. Sempre estamos alcançando outras pessoas. Sempre estamos alcançando outras pessoas. E os membros a vezes dizem, não queremos buscar, não queremos evangelizar. E alguns membros dizem, a gente não quer evangelizar, não. Pero sempre minha resposta é, não, somos discípulos. Mas a minha resposta sempre é, não, nós somos discípulos. In my group. E no meu grupo, many times we will go out into the neighborhood. Às vezes a gente anda pela vizinhança. First we'll pray. A gente primeiro ora. Maybe somebody will get a vision of something. Talvez alguém receba de Deus uma direção, uma visão. A color. Uma cor. Verde. So we'll go to a park. Então a gente vai a um parque. We'll do it as a group. Vamos fazer isso sempre como um grupo. Because we're a team. Porque somos uma equipe. And two people, the rest will pray in the car. Two people will go up to others. Então o grupo fica no parque orando e duas pessoas começam a falar com as pessoas. To say, how can we pray for you? E eles perguntam às pessoas, como é que podemos orar por você? Sometimes we'll buy food. Às vezes a gente compra comida. And then give food to the hungry. E vamos alimentar os famintos. We also we have barbecues. Nós temos churrascos, imagina lá. Churrascos. O churrasco deles é com carne moída, viu, gente? Não tem nada a ver. Whatever you can do to reach out. O que você pode fazer para alcançar outros? There's many ways to reach out. Tem muitas maneiras de alcançar outros.
But remember, whatever you do, you're becoming a disciple of Jesus. Mas lembre-se, tudo que você fizer contribui para se tornar um discípulo de Jesus. In my group, we're always praying for the empty chair. No meu grupo, a gente sempre tem 2 cadeiras vazias e oramos pelas pessoas que deveriam estar sentadas ali. And I remember we prayed for a long time for 2 people to fill that Eu empty lembro chair. que nós oramos por muito tempo para que 2 pessoas viessem à célula preencher aquela cadeira vazia. And it was a little bit discouraging. E nós ficamos um pouco desanimados. But we kept on praying. Mas a gente continuou orando. We kept on evangelizing. Continuamos evangelizando. And eventually God filled those empty E chairs. Deus preencheu aquelas 2 cadeiras. God's going to do it for you. Deus vai fazê-lo por você também. Porque somos discípulos. Porque somos discípulos. ¿Entiendes esto? Você está entendendo isso? Estamos pescando con una red. Estamos pescando com uma rede, minha gente. Now there are 2 main strategies for Tem evangelism. 2 estratégias importantes para evangelizar. The first one is prayer. A primeira é a oração. But the second one is to find a need and meet it. E a segunda é encontre uma necessidade que existe em alguém. This is what David Cho says. É isso que o pastor David Cho disse. Eu digo aos meus líderes de célula, não fale de Jesus às pessoas assim que encontrá-las. Primeiro, faça-lhes uma visita e torne-se amigo delas. Então, supra suas necessidades e ame-as. Love people. Ame as pessoas. Serve people as a group. Sirvam as pessoas como célula. Find the necessity. Encontrem uma necessidade. How can you help that person? Como é que você pode ajudar essa pessoa? Maybe it's a woman with a broken down car. Talvez tenha uma senhora que o carro dela quebrou. Your cell can help fix it. E a sua célula pode ajudar a arrumar aquele carro. And then invite that person to the cell group. Aí convida essa pessoa para a célula. Maybe it's helping people learn English. Talvez você tem pessoas que querem aprender inglês e tem alguém que fala inglês e vocês como célula podem ensinar You do inglês. it as an outreach. Você faz isso como para alcançar as pessoas. But beyond the fruit, Mas além do fruto, beyond the effectiveness, além da eficiência, es que each person in the group, é que cada pessoa do grupo, en el proceso, nesse processo, está llegando a ser un discípulo está se preparando, está sendo um discípulo. de Jesucristo. Um discípulo de Jesus And so you Cristo. always constantly need to be reaching out. Por isso que nós temos que estar constantemente alcançando para fora. Are you catching that? Você está entendendo? This has changed my life. Isso tem mudado a minha vida. I used to think, oh, we have to evangelize because you're just supposed to. E eu sempre achei, eu tenho que evangelizar, porque essa é a minha tarefa. We have to try all these things. Nós temos que ter todos os métodos evangelísticos. But now I have a different motivation. Agora eu tenho uma motivação diferente. I have to make sure that every member of the group is a disciple. Eu tenho que fazer valer a ideia de que cada membro do grupo precisa ser um discípulo. That they're learning how to reach out. Para que estão aprendendo de como alcançar. Dios va a dar el fruto en su tiempo. Deus vai dar o fruto a seu tempo. Él es soberano. Ele é soberano. But we have to keep on reaching out. Mas nós precisamos estar alcançando pessoas. I remember when I gave this message Eu lembro quando eu preguei essa mensagem in the Elim church. lá na igreja Elim. And one of the pastors said, Joel, what you said is really good. E um dos pastores veio para mim e falou: Joel, o que Because- você falou é bom. In our groups, Porque nas nossas células, we go out into the neighborhood nós saímos na vizinhança. and we reach out to people. E nós alcançamos as pessoas na vizinhança. Because we're a team, we're an ejército. Porque nós somos uma equipe, nós somos um exército. And he said, let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo para você. Our groups were going out in the neighborhood. Uma vez o nosso grupo, a nossa célula saiu para caminhar na vizinhança. And one group noticed that a door was open. E aí notamos que numa casa havia uma porta entreaberta. And there was a lady laying there E olhamos, havia uma senhora deitada no sofá, who had a big tumor. com um grande tumor no The kids were pescoço. running wild. E as crianças dela estavam soltas, The abandonadas. husband had abandoned her. O marido dela havia abandonado ela But e as crianças. the group was a ejército. E o grupo é um exército. They immediately came together. Imediatamente se reuniram. Somebody cared for the kids. Alguém começou a cuidar das crianças. Others brought the lady to the hospital. Outros levaram a senhora ao hospital. They prayed with her on the way. Eles oraram com ela a caminho do hospital. She received Jesus. E ela recebeu Jesus do caminho. Gloria a Dios. Glória a Deus.
She later became a cell leader. E mais tarde ela se tornou uma líder de célula. This is the lady right there in the middle. Essa é a senhora no meio aí na She foto. had a big tumor. Ela tinha um grande tumor. Now she's healed. Agora ela está curada. She's a cell leader. Ela é uma líder de She's célula. ministering to others. Ela está ministrando a outros. She's doing the same thing. Ela está fazendo a mesma coisa com os outros. It was a powerful interview. Foi uma entrevista com ela muito poderosa. Gloria a Dios. Glória a Deus. God can do the same thing in your cell Deus group. pode fazer o mesmo na tua célula. But I want to talk to you about one more thing. Mais uma coisa eu quero falar com vocês. One more thing. Mais um princípio. Multiplication. A multiplicação. And this is also part of the discipleship Isso process. também faz parte do processo de discipulado. To multiply. Multiplicar. But I want you to understand something very important. Mas eu quero que você entenda algo muito importante. La multiplicación es el resultado de hacer A discípulos. multiplicação é o resultado de fazer discípulos. I had to learn this the hard way. Eu tive que aprender isso da maneira difícil. Because in the past, Porque no passado, I thought that multiplication was the goal. eu achava que a multiplicação é o alvo da célula. And I have to admit Eu tenho que admitir that I multiplied many cells que eu multipliquei muitas células that became ghost groups. que se tornaram células fantasma. Células fantasmas. Before I caught this, Antes de eu aprender isso, my goal was to fulfill the goal. a minha meta era cumprir o alvo que nós propusemos de tantas células até o fim do ano. But I want you to know this. Mas eu quero que você saiba, We need more disciples. nós precisamos de mais discípulos. We don't need more cell groups. Não precisamos de mais células, não. We need more disciples. Precisamos de mais discípulos. Pero el contexto idóneo para preparar discípulos es la célula. Mas o contexto ideal para preparar os discípulos é a célula. Eso fue el contexto de Jesucristo. Foi o contexto de Jesus, La iglesia primitiva a da igreja primitiva. es el contexto para formar discípulos. É o contexto para formar discípulos. O sea, la meta no es solamente A multiplicación, meta não é só multiplicação, es formar discípulos. formar discípulos. No pueden multiplicar Você não pode multiplicar hasta que haya discípulos. até que você tenha discípulos. Dios tenía que mostrarme esto. Deus teve que me mostrar isso. This is my definition now. Essa é a minha definição de células Go ahead, agora. read that. Eu gosto muito da definição dele, já li muitas, dele é muito boa. A célula é um grupo de 3 a 15 pessoas que se reúnem semanalmente fora do prédio da igreja com o propósito de evangelizar, ter comunhão e crescimento espiritual, com o objetivo de fazer discípulos que façam discípulos, o que resultará em multiplicação. The Amém? result is O multiplication. resultado é a multiplicação. And I pray that would give you a new vision. E eu oro para que isso dê uma nova visão para você. The goal isn't multiplication. O alvo não é a multiplicação. The goal is disciples. O alvo é fazer discípulos. Cell leaders, you're leading that cell. O líder de célula precisa liderar a célula. You're making disciples. Porque você está fazendo When discípulos. you've made disciples, the result will be E multiplication. quando você faz discípulos, o resultado vai ser multiplicação. Focus on discipleship. Mantenha o seu foco no em fazer discípulos. Like Jesus Christ. Assim como Jesus He Cristo. was with them. He was preparing the leaders of the future church. Ele estava preparando os futuros líderes da igreja. You're preparing future leaders. Você está preparando futuros líderes. Keep on preparing. Continue preparando-os. Become the family of God. And then, Tornem-se a família de Deus. go ahead and read that. Tornem-se a família de Deus e preparem bebês espirituais para se tornarem capazes de reproduzir-se. That's the goal. Esse é o seu alvo. I have 3 daughters. Eu tenho 3 filhas My oldest is married. e a minha mais velha é casada. And my other 2 are looking, we'll get married maybe sometime. E as outras 2 filhas estão esperando o seu príncipe cantado. But I remember when Jake came to me 5 years ago. Eu lembro quando Jake veio falar comigo 5 anos atrás. And he said to me, Joel, I would like to start dating your Ele me daughter. disse, Joel, eu gostaria de começar a namorar com a sua filha.
And Jake loved Jesus. E Jake ama Jesus. And my daughter wanted to be with Jake. E a minha filha também gostava do Jake. And so I said yes. Aí eu disse sim. And I could have said, no, I'm the only man in the life of Eu Sarah. poderia também dizer não, porque eu sou o único homem na vida da Sara. But no, Sarah wanted to get married. Mas a Sara queria se casar. That's the desire of every daughter, Esse é o desejo das filhas. to form their own families. Formar a sua própria família. And that's the whole idea of the cell group. E essa é a ideia da célula. Develop relationships. Relacionamentos. Start new families. Começar novas famílias. Nuevas familias. Novas famílias. Nuevos grupos de relaciones. Novos grupos de relacionamento. Multiplicar discípulos. Multiplicar discípulos. Células saludables. Células saudáveis. Eso es la meta. Essa é a meta. Hacer discípulos. Fazer discípulos. That's the idea behind Essa é it. a ideia por trás. And how do you know if your cell's ready to multiply? Como é que você sabe quando a sua célula vai Are you multiplicar? practicing the one another's? Você está vivendo uns aos outros? Have you learned to overcome conflict? Você aprendeu a superar os conflitos? Is everybody a priest of the living God? Será que todos são um sacerdote do Deus vivo? Is everybody practicing the one another's? Está todo mundo vivendo uns aos outros? What about evangelism? E o evangelismo? Are people reaching out? As pessoas estão alcançando outros? And then finally, is there new leadership? E finalmente existe uma liderança nova? And that's how we become the family of É God. assim que nos tornamos a família de Deus, To make disciples fazendo discípulos who make que disciples. façam discípulos. That's what it's all about. Isso tem a ver, tudo isso tem a ver com fazer discípulos. Multiplication is the result. Multiplicação é o resultado. I've given you a lot tonight. Eu falei muita coisa hoje à noite. I've shared about the motivation. Eu falei da motivação. You're great listeners. Vocês são bons ouvintes. You're an easy group to talk to. Vocês são um grupo fácil de falar. Thank you for listening. Obrigado por ouvir. But now it's your turn. Agora é a vez de vocês. When I give a message, Quando eu dou uma mensagem, I like people to break up eu gosto quando as pessoas se dividem em grupos pequenos. in groups of 3. Grupos de 3. And I like them to talk about E eu queria que vocês falassem sobre isso. one thing that they've learned. Converse sobre qual é o princípio mais importante que você aprendeu nessa lição. Talk about it now. Fale sobre isso. Because if you apply it right now, Porque se você aplicar pelo menos um princípio agora, you'll really be able to apply it. você vai, na verdade, conseguir aplicá-lo. You won't forget it. Você não vai esquecê-lo. I'd like everybody to stand to Queria their que feet. todos ficassem de pé agora. Find 3 other people or groups of 3. Grupos de 3. Greet somebody you didn't know. Grupos de 3. Se junte com alguém que você não conhecia ou não veio hoje. Talk about this Fale tonight. sobre isso hoje à noite.
good. This is so good. Okay. Don't rush them. Don't rush them. Let them talk. Don't rush them. You see. Ok, minuto mais. Minuto, pessoal, minuto. Tomen asiento. Vamos voltando para o nosso lugar. Aleluia, aleluia. Vamos voltando para o nosso lugar. Estamos acá. We're just. I would like the worship team to come out. Pessoal do louvor. We're gonna worship together. Pessoal, vamos fazer silêncio. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. We're going to conclude with worship. Nós vamos terminar cantando. But before we do, pessoal, silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Before we worship together, antes de a gente cantar juntos, adorar a Deus juntos, if you want to make a commitment tonight, se você quiser fazer compromisso hoje à noite, to make disciples who make disciples, de fazer discípulos que fazem discípulos, and God has touched you tonight. Deus tocou você hoje à noite. I just want you to stand to your feet Eu right só now. quero que você fique em pé no lugar onde I want você to pray está. for you. Eu quero orar por você. Thank you, Jesus. All over this. Thank you, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Father, I just pray right now. Pai, eu quero orar nesse momento. That you would minister to each person. Que o Senhor ministre a cada pessoa. Each cell leader. Cada líder de célula. Each supervisor. Cada supervisor. Each pastor. Cada pastor. And that you would give them a new vision. Dê a eles uma nova visão. To change their neighborhood for Jesus. Para transformar a sua vizinhança para Jesus. To change their city for Jesus. Transformar a sua cidade para Jesus. To take the next step. Dar o próximo passo. To make it their business. Que faça isso o negócio deles. To make relational disciples. Fazer discipulado relacional. God, take us to the next step. Nos leve, Senhor, para o próximo passo. We love you tonight. Te amamos hoje à noite. We praise you tonight. Te louvamos hoje à We noite. give you the glory tonight. Te damos a glória hoje à noite. Hallelujah. Aleluia. And as we worship together, as we sing, quando cantamos juntos, let's just worship Him. vamos cantar juntos e adorar a Deus.